Seja bem-vindo mais uma vez nessa hora de meditação dentro da Palavra de Deus. Antes de abrir nossa Bíblia Sagrada, nos faz um curto oração. Maravilhoso Deus e Pai, Criador do céu, de terra e de mar e de tudo que existe. Obrigado pela proteção e vida, obrigado pelas bênçãos e maravilhas que me faz para nós. Deus, não te pede que me abra nosso coração e me fazendo compreender a palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, mais uma vez, te desejo uma boas-vindas a tudo quem aqui nesse momento está conectado, está hoje a essa mensagem. Não te agradeço a Deus por essa oportunidade de poder, nesse momento, abrir essa palavra e de junto estudar a mensagem de Deus. Nossa meditação de hoje tem como título Um Final Feliz. Agora, queridos, nós deixamos fazer umas perguntas. Qualquer que seja a boa convicção, qualquer que seja a boa orientação religiosa, qualquer que seja a denominação que você siga, existe algo comum entre todos nós. Existe algo que é comum entre os seres humanos: o sofrimento, desapontamento, a aflição e a morte. Essas são coisas que existem em comum na todo ser humano. Todo ser humano está sofre, todo ser humano está mal. Esse é um ponto comum, independentemente de o que você crê, de o que você aceita, de o que você pensa. Tudo nós não passa para essa aflição, não passa para sofrimento e finalmente para morte. Por quê? Porque existe o pecado no mundo. Então, causa de tudo isso ali é o pecado que existe na seio da humanidade. Agora, isso está levando a fazer mais uma outra pergunta. Qual de nós que nunca chora? Qual de nós que nunca vive momentos conturbados, momentos de tribulação, momentos indesejáveis? Qual de nós que nunca vive isso? Qual de nós que nunca deseja um lugar melhor para viver? E isso, queridos, não tem encontra resposta à nossa pergunta somente na Bíblia Sagrada. Será que existe esperança de uma vida de felicidade plena e pura, de uma felicidade sem dor, sem mistura de dor, uma felicidade que realmente não te deseja? Existe realmente uma esperança de um final feliz? Não é o que a Bíblia está falando. Não entra na nossa Bíblia, não pega nossa Bíblia na mão, nas horas, não abre nossa Bíblia e dentro de Bíblia não tem encontra resposta. Não analisa um pouco as respostas de Bíblia acerca desse assunto. Um final feliz. Nossa meditação tem como título Um Final Feliz. Então, não pode ler nosso primeiro texto de hoje, não está encontrado no livro de 1 de Pedro, não vai na Bíblia, na 2 de Pedro, aliás, no livro de 2 de Pedro, não está lá, capítulo 3, no verso 13. A palavra de Deus está falando o seguinte: Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Ali, apóstolo Pedro escreve uma esperança que deve ser uma esperança de todos os homens, de todo ser humano, que nós nos aguarda, segundo a promessa de quem é? Segundo a promessa de Deus, nos aguarda um novo céu e uma nova terra, no qual habita justiça. Por que aqui o apóstolo Pedro fala de justiça ali? Porque ali nesse mundo, ali nessa terra, nesse planeta, onde que existe pecado, onde existe dor, existe sofrimento, existe também indiferença, existe injúrias, existe injustiça. Por isso que o apóstolo Paulo está falando que os novos céus e nova terra que está aguardando segundo a promessa de Deus, no qual habita justiça. E onde que existe justiça, existe igualdade, existe
sei lá, que até existe mais injúria, que até existe mais nada daquele que está fazendo nos sentir desgostado de viver nesse mundo. Então, é falando que a nós quem? A nós que crê na palavra de Deus, a nós que crê na Jesus Cristo, a nós que aceita a salvação, a nós que tem recebido essa esperança, a nós que tem ouvido essa mensagem. Então, não tem, segundo a promessa bíblica, segundo a promessa de Deus, um novo céu e uma nova terra que se está guardando segundo a promessa de Deus. Então, ali, no pode hoje, que a Bíblia está dando esperança de que existe um lugar melhor para que nós não podemos viver. No livro de Isaías 65, verso 17, o profeta Isaías falou o seguinte, essa é a palavra de Deus. Deus falando através do profeta Isaías. Deus falou o seguinte, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, esse é Deus que se fala para esse povo. Esse que Deus promete cria novo céu e nova terra. E também Deus promete que nunca tem lembrança de coisas passadas. Nunca tem lembrança ou recordação de coisas que faziam tanto sofrer nesse mundo. Seja o que, seja distância, seja sofrimento, seja injúria dos mais fortes, seja injustiça, seja qualquer que for o sofrimento, qualquer coisa que tem causado nosso sofrimento, Deus está falando, mas nunca tem mais lembrança disso. Está na Isaías, capítulo 65, no verso 17. É maravilhoso isso. Sabe, compreende, entende que Deus tem uma promessa, que Deus sabe ou seja, que não sabe que Deus tem algo de melhor para nós. Também, ainda na 2 de Pedro, no capítulo 3, agora no verso 7, a palavra de Deus está falando o seguinte, mas os novos, ou seja, os céus e a terra, mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido aguardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, quer dizer, esse mundo também sofre uma transformação. Esse mundo de nós também sofre uma renovação, passando pelo fogo. Então, tudo o que hoje existe nesse mundo também tem um fim, porque Deus também põe fim a tudo isso. Imagina uma coisa. Nós que trabalhamos duramente para a coisa desse mundo. Nós trabalhamos mesmo, água na barba. Não está sua teu para a coisa desse mundo. E a Bíblia está falando que tudo o que nos está hoje, os céus e a terra que hoje existe, mas um dia passa para fogo. Queridos, vale a pena que não compreende que Deus tem reservado algo de melhor para nós. Num lugar que tem mais sofrimento, que até entra injustiça, e um lugar que só terrena felicidade. Então Deus deseja que nós não compreendamos isso e acima de tudo, além de compreender isso, que nos vive para aquele reino que está guardado, que está reservado, que está guardado para tudo quem que ama a Deus. Então o apóstolo Pedro está falando que esta terra que nos está hoje, esse céu que nos está hoje, também passa para fogo. Então nós não devemos fazer o quê? Não deve buscar Deus, não deve andar no caminho de Deus, não deve entregar nosso coração a Deus, não deve viver para Deus, porque é a única coisa que tem sentido nessa vida, ok? Então, não está da continuidade. No verso 11 do mesmo livro, está falando o seguinte, ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas,
Que pessoas não devem ser em santidade e piedade? Então, isso quer dizer que nós não devemos levar uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida em comunhão com Deus, uma vida em conformidade com a palavra de Deus, ainda que existem coisas no mundo que podem atirar a nossa atenção, não deve fazer o quê? Não deve andar nos princípios de Deus, não deve andar segundo aquele que está escrito, porque a palavra está falando, mas tudo o que existe, mas deixa de ser. Então, como tudo o que existe te deixa de ser um dia, quer dizer, te passa para fogo um dia, a Bíblia está advertindo para não viver na santidade e na piedade. Então, isso é o que importa para nós, porque, finalmente, é nosso caráter. A única coisa que nos leva de esse mundo para esse novo céu e nova terra é nosso caráter. Então, se não conserva nosso caráter, nossa vida na santidade e na piedade, isso quer dizer que não pode alcançar esse novo mundo, esse novo céu, nova terra que Deus tem preparado para seus filhos. Ainda a palavra de Deus está falando o seguinte: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Está na Filipenses capítulo 3, verso 20. Isso significa que tudo aquele que não ouve te resume em uma coisa só, que Deus tem reservado para seus filhos uma pátria, além daquele que hoje nós não podemos imaginar. Queridos, não está farto de sofrer nesse mundo, não está farto de passar por tribulações, não está farto de passar por coisas ruins desse mundo, mas Deus tem prometido para nós o que é? Uma pátria, uma cidade, um lugar onde que realmente terrena paz, terrena justiça, terrena tudo o que é de bom. Então, graças a promessas que Deus tem feito para nós não podemos ter paz no nosso coração, mesmo sofrendo nesse mundo, mas não sofre sabendo que na eternidade ou quando Jesus Cristo volta a esse mundo, não tem lugar na uma cidade, um lugar na pátria que Deus tem preparado para seus filhos. Vamos ler nos últimos textos de essa meditação. Não está no livro de Apocalipse, então convida que nos abre no livro de Apocalipse, no capítulo 21, não está ler o que está escrito. Assim, lá está fazer justo um resumo de cada verso que não está lendo. Não está lendo verso primeiro, verso 1, que está falando: vi um novo céu e uma nova terra que descia do céu, da parte de Deus. Um novo céu e uma nova terra. Então Deus promete aquele novo céu e nova terra. No verso 4 está falando o seguinte: que Deus te enxuga toda lágrima de ódio de tudo que está sofrendo, de tudo que ama Deus, de tudo que vive no princípio de Deus, de tudo que aceita a salvação. Deus te limpa, Deus te enxuga, te traz de ser ódio toda lágrima. Por quê? Porque tudo coisa já passa. Então, Deus te limpa, porque morte que tem mais, doença que tem mais, sofrimento que tem mais. Então, Deus te limpa de ódio, de ser eleito, de que salva, de aquele que busca Jesus Cristo e salva. Deus te limpa toda lágrima. E também, no verso 23, está falando o seguinte: que naquela cidade, naquele novo céu e nova terra, que tem mais necessidade de sol, que tem mais necessidade de eletricidade, que tem mais necessidade de candeeiro para língua. Por quê? Porque glória de Deus que te serve como luz naquela cidade. No verso 27, agora é muito interessante. No verso 27 está falando que abominação, coisa alguma abominado entra naquela cidade. Então Deus tem aquela cidade preparado para mim, preparado para mim, conhece, preparado para tudo aquilo que está amando, preparado para tudo aquilo que está fazendo a sua vontade. Deus tem essa cidade e Deus tem esse desejo que nós não podemos aceita Jesus Cristo como Salvador, para que não pode ter acesso a essa cidade no qual não estava vive com uma felicidade eterna, uma felicidade sem comparação, uma felicidade que realmente não te deseja, uma felicidade
que todo filho de Deus te deseja vive. Então, queridos, antes de não terminar, não te fazer uma curta oração. Oremos. Deus e Pai, Criador, muito obrigado pela proteção, obrigado pela vida, obrigado pela bênção, obrigado, Senhor, por nos ter estudado essa palavra. Eu te pido, Senhor, que nos põe no nosso coração essa vontade de viver o princípio de Deus, vontade de viver, de ama e de fazer o que te agrada a Deus. Senhor, sobretudo, que a salvação, novo céu, nova terra, seja nosso objetivo. Assim como Deus deseja salvo todos os homens, que nós também nos deseja ser salvo através do sangue de Jesus Cristo. O que não te ora, não te pede, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.